Pessoal, agora que nós já definimos aí logaritmo, já revisamos, né, o que é logaritmo, vamos falar então agora de função logarítmica, tá? Ou seja, função que envolve logaritmo, né? Então, vamos lá, função logarítmica. O que é função logarítmica? É toda função, né? Então, depende da variável x, que eu estou chamando de x aqui, né? Uma função que depende de x, em que ela é escrita da seguinte maneira: log de x numa base a, tá? Novamente, pessoal, toda aquela restrição, né, aquela condição de existência de logaritmo continua valendo aqui. Log de x, o x tem que ser positivo, na base a. Né? Quem é o a? Nesse caso aqui, o a é a base do logaritmo, ela tem que ser positiva e diferente de 1, que é a restrição que está aqui. O a tem que ser positivo e diferente de 1, tá certo? Então, lembrando, se agora para essa função, pessoal, se a gente fosse pensar no domínio dela, diferente da função afim, função quadrática, função exponencial, o domínio agora não é mais os reais. Por quê? Lembra que o domínio são os valores de x em que a função existe. Para essa função aqui, tá certo? Essa função ela só existe para os reais positivos. Então, quando eu coloco mais aqui, significa que são os não negativos, e eu excluo com asterisco o zero. Tá certo? Então, isso aqui significa que são somente os reais positivos. Ou, se eu quisesse escrever, ainda poderia escrever assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero. Né? A mesma coisa, tá certo? Então, só lembrando então que essa função só existe quando x é positivo. E aí, pessoal, tem uma restrição, né? A gente já falou que é a restrição de logaritmo, né? No a, o a tem que ser diferente de 1. E agora nós vamos dividir em dois casos. Se o a é maior do que 1 e se o a está entre 0 e 1. Isso vai influenciar no gráfico da função. Por quê? Se o a for maior que 1, se a base do logaritmo for maior do que 1, a gente vai ver que o gráfico, né, que essa função é uma função crescente, que o gráfico dela é crescente, que é esse caso aqui, ó. Quando a é maior do que 1, ela tem esse comportamento gráfico de uma função logarítmica. Né? Quando a está entre 0 e 1, o gráfico, a função é uma função decrescente. Então, a gente observa que conforme o x aumenta, o valor do y diminui. Então, ela tem esse comportamento aqui. Ela é decrescente, tá? Se vocês observarem, ó, em ambos os casos, né, função f de x igual a log de x numa base a qualquer, ó, nessa parte não tem gráfico, ó. Né? Por que não? Porque só existe log de número positivo. Tá certo? Então, por isso que só pegou aqui, ó, o domínio dessa função, ele está aqui, ó, para valores maiores do que zero, ó. São os valores de x que tem algum y associado, em que a função existe. Né? Na parte de cá não tem, já que a função não existe, tá certo? Lembrando, pessoal, que isso é uma função exponencial. Desculpa, uma função logarítmica. A gente pode ter função do tipo logarítmica, ou seja, é uma variação da função logarítmica. Então, imagine que eu escrevo uma função desse tipo, ó, f de x igual a menos log de x numa base qualquer, 2. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque essa função, ó, log de x na base 2, ela teria esse comportamento que está aqui, não é? Só que ela está sendo multiplicada por menos 1. O que está acontecendo? Na hora que ela estava assumindo o valor 2, quando eu multiplico por menos 1, ela passa a valer menos 2. Quando era 1, vale 0. Ou seja, ela inverte, ela faz assim, ó, agora, ó. E aí você fala, mas você falou que log de x na base 2 é uma função crescente? Só isso sim, mas nesse caso está multiplicando por menos 1, já mudou. Tá? Então tem que levar em consideração, né, a condição do log aqui, né, as propriedades do log, mas tem que ver que às vezes eu tenho o log sendo multiplicado, dividido, somado, subtraído com mais alguma coisa. Tá bem? Então tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui. Aí essa função ela é do tipo logarítmica. Né? Outra condição, por exemplo, log, né, vamos pensar f de x
igual log de menos x. Opa! E agora, o x pode ser positivo? Não, o x ele vai precisar ser negativo. Por quê? Vamos supor que o x fosse menos 10. Com esse menos daqui, passa a ser 10. Tá certo? Aí, essa função, por exemplo, aqui, vamos supor que a base fosse 2 aqui, né? Ela estaria não mais na parte... os valores de x não seria mais, o domínio dessa função não seria mais os números positivos, seriam os números negativos. Para entrar um número negativo aqui, com esse menos se tornar positivo, e aí sim o log de um número positivo existe. Então, possivelmente, ó, em vez dela estar nessa parte, ela estaria só aqui, e não estaria aqui. Então, perceba o seguinte, eu levo em consideração se a função é logarítmica, né? Mas tem que tomar cuidado que às vezes tem algo além da função logarítmica, tá? Vamos lá, e como que eu faço então, pessoal? O domínio a gente já falou, e a imagem dessa função? Se vocês observarem, qualquer valor de y, se você projetar aqui, ó, em algum momento ele encontra o gráfico da função. Isso quer dizer o quê? Que para qualquer valor de y sempre tem um x associado a ele, não é? Então o domínio são os reais positivos e a imagem são todos os reais. Tá? Então aqui, ó, a imagem de uma função logarítmica são todos os reais. Tá bem? Vamos fazer aqui agora alguns gráficos. Ó. Log, esboçar o gráfico das funções. Log de x na base 2. Eu já coloquei o gráfico aqui, mas se eu não tivesse colocado, né, pessoal? Opa, função logarítmica. Domínio dessa função é o conjunto dos reais positivo. Então, só vou atribuir valor para x positivo, tá? Ah, não sei o gráfico. Coloco o plano cartesiano, começo a atribuir alguns valores para x. Quais valores? Qualquer valor do domínio, tá? Então, eu vou atribuir alguns valores aqui, ó, por exemplo, ó, vou atribuir 1. Aí ficaria, então, né, substituo na função, ficaria log de 1 na base 2. E a gente viu 2 elevado a quanto que dá 1? A gente viu que log de 1, qualquer que seja a base, sempre dá 0. Então, nós temos, na verdade, para esse caso, ó, nós temos quando o x vale 1, o y vale 0. Nós temos o par ordenado 1 e 0. Esse par ordenado ele pertence ao gráfico da função. O gráfico da função passa por ele. Então, vou colocar lá, x igual a 1, y igual a 0. Está aqui o ponto. Ó. Ah, vou atribuir outros valores. 2. E aí eu tenho assim, log de 2 na base 2. E aí eu tenho aqui 2 elevado a quanto que dá 2? Né? A gente viu lá com uma condição lá, né? Um caso particular de logaritmo, log de A na base A sempre dá 1. Então agora nós temos esse par ordenado quando o x vale 2, o y vale 1. Ponto 2 e 1. X igual a 2, y igual a 1. Está aqui. Né? Ah, vou atribuir outros valores. Posso atribuir o 3? Posso. Só que se eu fizer agora log de 3 na base 2, não dá um número inteiro. Tá certo? Teria que usar a calculadora para fazer ele lá. Eu vou atribuir números cuja resposta dá um número inteiro. Tá? 4. Log de 4 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 4? 2. Então, aqui forma o par ordenado 4 e 2. Ou seja, quando o x for 4, o y vale 2. Tá certo? Vou colocar 8. Log de 8 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 8? 3. Então, vou lá e coloco, então, no x igual a 8, o y vale 3. Né? Ah, vou pegar outro ponto aqui. Vou pegar um ponto entre 0 e 1. Vou pegar meio. Meio. Log de meio na base 2. 2 elevado a quanto que dá meio? Então, precisa inverter. Para inverter é menos 1 aqui. Então, 2 elevado a menos 1 é meio. Então, subentende aqui que quando x for meio, x for meio está aqui, o y vai valer menos 1.
E posso ir atribuindo outros valores. Se eu colocar 1/4, dá menos 2. E assim sucessivamente. Posso marcar quantos pontos eu quiser. Ah, se eu quiser fazer, por exemplo, log de... Igual eu pulei aqui, mas se eu quisesse fazer 3. Vamos fazer o log de 3 para ver quanto que dá. Então, vou pegar a calculadora aqui, ó. Tá? Perceba que aparece log aqui, né? Eu vou ter que usar aquela propriedade de mudança de base. Tá? Vou ter que trocar a base. Então, ali ficaria o seguinte, ó. Só para reescrever, ficaria log de 3 na base 2. Então, vou fazer log na base 10 de 3 e log na base 10 de 2. Vou fazer assim, ó. Log de 3, ó. 3. Vou apertar o log, ele já deu o resultado do log. Dividido por, vou abrir um parênteses aqui e vou colocar 2, log de 2 e vou fechar o parênteses, vou apertar igual 1,584. 1,58. Então, quando for 3 aqui, ó, né, o valor está dando 1,58 aqui, ó. E vou marcando quantos pontos eu quiser até eu ter o formato do gráfico. Tá bem? Mesma coisa eu faço aqui para outro logaritmo. Pessoal, só uma observação antes de vocês começarem a fazer o gráfico, né? Sempre olha a função. Opa, essa função já é do tipo, já é logarítmica, né? Já é logarítmica, a base, quanto que é? 2. Então você já sabe que o formato do gráfico vai ser esse, ó. Depois disso, você só atribui valor para ver onde que passa o gráfico. Porque às vezes ele pode estar passando aqui, igual esse caso, né? Pode estar passando aqui, pode estar passando aqui, enfim, né? Pode estar passando em qualquer lugar, vai depender da função. O que eu fiz aqui, né, agora foi atribuir alguns pontos para poder descobrir onde que está o gráfico. Mas eu já sabia o formato dele. Olha esse caso aqui agora, o B. Log de x na base meio. Então, é uma função logarítmica, a base é meio, é um número entre 0 e 1. Eu já sei que o formato do gráfico é esse daqui. Tá? Aqui, pessoal, a gente já colocou, né, que no x igual a 1, a função vale 0. Isso sempre vai acontecer, né, pessoal? Porque log de 1, qualquer que for a base, é sempre 0. Foi o que eu fiz aqui, ó. Log de 1, qualquer que seja a base, a resposta é sempre 0. Então, esse ponto 1 e 0 sempre vai passar o gráfico aqui. Tá? Se for função logarítmica, né? Porque se for função do tipo logaritmo, não necessariamente, tá? Agora aqui, pessoal, vou atribuindo valores de novo, ó. Quando for 0, fica log de 0 na base... 0 não pode, né? 1. Log de 1 na base meio. Meio elevado a quanto que dá 1? 0. Tá aqui. Tá? Ah, e quando for 2? Então, eu quero saber o seguinte. Meio elevado a quanto que dá 2. E aí, se você lembrar aqui, é menos 1, para poder inverter e dar 2. Não é? Então, aqui, ó, quando for 2 aqui, o log vai ser menos 1. Tá aqui. 4 vai ser menos 2. 8 vai ser menos 3. Meio. Então, para meio elevado a quanto que dá meio? É 1. Então, quando for meio aqui, equivale 1. Marca os pontos, traço de novo. Tá? Domínio dessa função, olha lá, os reais positivo, imagem, todos os reais, tá certo? Mesma coisa aqui, domínio, os reais positivo, imagem, todos os números reais, ó, todos aqui, ó. Né? Ah, mas e lá para cima, vai ter? Vai, porque essa função ela vai continuar o quê? Subindo. E lá para baixo, vai ter? Vai, porque essa função ela vai continuar descendo. E ela nunca encontra o zero aqui, porque a gente viu que log de zero não existe, tá bem? Com isso, agora tem alguns exercícios aqui para vocês treinarem. Tá? O exercício 1 é só para calcular logaritmo, então é só para treinar logaritmo. Exercício 2, para vocês fazerem o gráfico de funções logarítmicas, né? Ou do tipo logarítmico, por exemplo, aqui, ó, essa daqui já não é logarítmica, tá? Essa daqui também é do tipo logarítmica, né? Já tem algo além. E depois, pessoal, com o auxílio da calculadora, é para vocês fazerem o gráfico dessa função. Ah, Rafael, mas é ln. Ln é logaritmo na base e. Como que vocês vão fazer isso? Com o auxílio da calculadora. Se vocês observarem lá, na calculadora tem o ln, ó. Então, se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, ó, 1
ln? Dá 0. É log de 1 sempre dá 0, não é? Ah, eu que tenho 2, então. Calculo ln, dá 0,69. Ah, 3. Calculo ln, dá 1,09. Vou marcando esses pontos lá e traço o gráfico dessa função, tá certo? Mesma coisa vale para os demais. Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição para tirá-las, né, na nossa aula síncrona. Além disso, a gente tem um horário toda semana de atendimento decente. E além disso, né, pessoal, vocês podem perguntar a qualquer momento pelo fórum de dúvidas que eu estou à disposição, tá bem? Um abraço, pessoal, e uma boa semana.